Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 14 de novembro de 2022. Nesse horário, das 16 horas, às segundas-feiras, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar a questão 262A, que trata da parte segunda do capítulo 6 da vida espírita. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Iraci fazer a nossa prece de abertura. Iraci, por favor. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Mais uma tarde estamos aqui reunidos para fazermos os nossos estudos, esses abençoados estudos que sempre nos ajudam imensamente na nossa caminhada, nos evoluindo, nos ensinando muitas e muitas coisas. Ensina hoje, ensina amanhã, e nós estamos sempre repetindo o mesmo estudo, e cada vez ele se apresenta de uma forma diferente para a gente. O nosso entendimento vai se aclarando. Então, nós vamos agradecer ao Pai por mais essa oportunidade que temos, que todas as semanas aqui estamos, estudando, aprendendo, evoluindo, trabalhando em prol de nós mesmos e em prol do nosso imenso e maravilhoso planeta. Obrigada, Pai, por mais esse momento de estudos. Nos ilumine, nos proteja e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, nós vamos iniciar aqui o estudo do Livro dos Espíritos pela questão 262A. E Kardec, aqui, vai fazer a seguinte pergunta aos espíritos. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre, exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Aí os amigos espirituais respondem assim: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, tem sempre uma conjunção adversativa aí, né? Todavia, entretanto, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. Quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva expiação. Então, Deus não tem pressa, né? Deus não tem pressa. Nós é que às vezes ficamos assim: ah, meu Deus, tanta gente boa aí sofrendo, e esse aí não vale nada, não sofre nada. Nós queremos, né? Queremos ali que a justiça se faça rapidamente, né? Rapidamente. Deus sabe esperar o momento adequado. Ele não apressa, mas dependendo da situação, ele pode impor uma certa existência ao espírito. Quando esse espírito, pela sua inferioridade ou má vontade, eu acho que na maioria das vezes é mais por má vontade, ele não se mostra apto a compreender o que seria para ele melhor, né? E quando vê que tal existência servirá para a purificação e progresso do espírito, ao mesmo tempo lhe servir de expiação, aí Deus impõe. Quer dizer, mas sempre não com essa ideia de é por castigo, não é por castigo. É sempre num processo educativo. Porque, como diz
o nosso irmão Pedro de Camargo, nas suas obras, né, principalmente da obra O Mestre da Educação, o Pedro Camargo sempre diz assim: o problema do homem é um problema de educação. E é verdade. Todas as nossas dificuldades advêm da nossa falta de educação. Mas não é aquela educação do diploma pendurado na parede. É da falta de educação moral. Né? É da falta de educação moral, porque tem muita gente com diploma na parede que, meu Deus do céu. E tem gente que não tem diploma nenhum e é um lorde, é um santo. Então, o nosso problema é de educação. Então, o que a gente pode constatar? Que a regra é que cada um escolha o seu gênero de prova. Já estudamos isso. A exceção é a compulsoriedade. E a compulsoriedade é a atitude extrema. Entendeu? É a atitude. Então, quando Deus, como ele diz aqui, impõe certa existência, é uma atitude extrema. É uma compulsoriedade. Né? Porque o espírito, por má vontade ou inferioridade, não consegue entender que seria mais salutar aquela reencarnação. Então, ele muitas vezes é rebelde, e aí vem a atitude extrema. Não, tem que ir, e aí não há choro nem vela. Né? Vai do jeito que o pai assim decide. Vamos lá na questão 263. O espírito faz a sua escolha, Kardec pergunta, logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Então, não é logo assim que o espírito desencarna que ele vai poder estar apto para fazer as suas escolhas, entendeu? Logo depois que a gente desencarna, o espírito passa por um período de perturbação, já falamos isso. A própria Ivone Pereira, naquela notinha que ela tem no primeiro capítulo, ela explica sobre isso, né? Na realidade, não existe um tempo determinado. Você não pode dizer, todos os espíritos vão ficar um ano em perturbação, um mês em perturbação. Não tem tempo determinado. Isso vai depender da individualidade, do grau evolutivo. Tem uns que vão ficar nesse período 500 anos. Outros vão ficar 48 horas. Ou menos até. Dependendo do grau de evolução. Já mostramos exemplos aqui. Então, depende. Tá? Não se tem essa coisa, é assim, não. Quando tudo que se trata, tudo que está relacionado a ser humano, é relativo. Falou no ser humano, você não pode bater martelo. É aquela questão, suicídio. Todos os suicidas vão passar por aquele vale do suicida. Não. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Até porque a gente sabe que entre os suicidas há pessoas que se suicidaram por N motivos. Outros foi num desequilíbrio, estavam num surto psicótico e o cara se matou. Ele nem pensava nisso, mas ele teve um surto psicótico. Você não pode analisar o sujeito que teve um surto psicótico da mesma maneira daquele que diz assim, cansei de viver. Eu não tenho uns assim, né? Estou cansado, é muito chato. Meu time perdeu o campeonato, não quero mais viver. Não tem gente que faz isso. Perdi o emprego, não quero mais viver. Meu marido, minha mulher me abandonou, não quero mais viver. Tem gente que faz isso. Então, cada caso é um caso, né? Somente quando o espírito consegue alcançar, aclarar a consciência, ele vai se tornando apto a
a escolher. Então, ele tem que ter um discernimento para poder escolher o gênero de prova. E como nós vimos aqui na questão 262A, Deus não tem pressa, ele sabe esperar. Então, vai sendo tudo organizado direitinho, né? Tudo vai sendo organizado direitinho. Vamos lá na 263. Ah, não, é 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Tá? Então, o que o leva a escolher, qual o objetivo, como. Então, os espíritos respondem. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, olha só, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações. Primeiro caso. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que um e outros desenvolvem. Segundo caso. E vem o terceiro. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, o que o guia o espírito a escolher as provas é o objetivo, não é o porquê. É o objetivo, é o para quê. É isso que guia o espírito. Não é o porquê, por que eu vou passar isso. É o para quê. Ele escolhe o que é útil para o seu aprimoramento, visando vencer as más tendências. É assim que ele escolhe. Visando, né? O objeto é para quê? E não o porquê. Por que eu vou escolher isso? Eu vou escolher por isso. Não, é o para quê. Tá? Por isso que o espírito ele tem que já estar com discernimento mais claro, para que ele possa escolher aquilo que é útil para o seu aprimoramento, visando o quê? Combater as más tendências. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão 265. Olha só, que a 265 está muito ligada na 264. Olha aqui. Olha a pergunta. Havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Repare que Kardec escolheu o terceiro item da resposta 2004. Porque no primeiro, ele bota, impõe a si mesmo uma vida de misérias e privações. No segundo, outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. E no terceiro, olha lá, muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, quando Kardec faz a pergunta dele, ele faz a pergunta baseado no terceiro motivo que os espíritos trouxeram. Perceberam? Que os espíritos deram 3 motivos sobre o que dirige o espírito na escolha das provas. Misérias e provações, prova da riqueza e do vício. E Kardec, muito inteligentemente, disse assim, ele faz uma pergunta em cima da terceira opção que os espíritos deram. Então ele vai lá, no contato do vício. E aí os espíritos dizem, sem dúvida, né? Mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Porque ele diz aqui, ó,
pergunta de Kardec, baseado no terceiro item da 264. Há espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício? Outros não haverá que o busquem por simpatia? Ah, não, eu vou escolher passar pela prova do vício, porque isso vai me facilitar entrar em contato com o vício. Porque a gente sabe, e nós vamos ter uma aula essa semana, vai ser em cima, se eu não me engano, da aula de quinta-feira, aonde nós vamos conversar sobre isso em cima de um texto do doutor Inácio Ferreira, quando ele estava encarnado. Ele vai falar sobre a questão do vício, todo vício. Ele vai falar do vício das drogas, do vício do jogo, entendeu? Então, ele mostra como é complicado a questão do vício. A questão do vício, né? Então ele pergunta, será que eles não buscam por simpatia? Poxa, eu peço para reencarnar num meio onde o vício esteja presente, porque aí eu vou poder o quê? Me locupletar disso, né? E pelo desejo de viverem no meio, conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais, que aí, ó, vai ser uma festa para mim. Vai ser uma festa. Aí os espíritos dizem, sim, há sem dúvida. Há espíritos que pedem isso. Mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Então, aqueles que têm o senso moral pouco desenvolvido, eles pedem uma prova, né, de encarnação com esse objetivo. É com esse objetivo mesmo, entendeu? De atender àquela sua necessidade. Aí ele diz aqui, né? Então, nós podemos, os vícios, né, em todos os sentidos, materiais e morais, né? Quaisquer dependência a elementos e coisas. Então, vício é isso, porque às vezes quando a gente fala em vício, a gente só pensa em drogas. E não são apenas as drogas. Há o vício do sexo. Como eu falei para vocês, há o vício da comida. Há o vício da bebida. Há o vício da pornografia. Eu falei até para vocês um dia, né, sobre um ator americano que ele tem o vício de assistir filme pornô. Há todo tipo de vício. Pedofilia, jogos, maledicência. Eu nunca mais esqueço, já até falei para vocês, de um palestrante que foi no CEOI, um rapaz jovem, devia ter uns 30 anos, e ele estava falando sobre isso, sobre o vício. E ele falou para a gente, eu vou contar para vocês aqui, estou entre amigos, então estou falando para vocês que eu luto contra um vício que é terrível, terrível. E o pessoal ficou assim, né? Aí ele falou, vocês sabem qual é o meu vício? É o vício da fofoca. Eu adoro uma fofoca. Ele falou. Todo mundo ficou assim, ó. Eu disse, que coragem. Eu falei, que coragem. Porque se dissesse vício da bebida, todo mundo dizia assim, oh, pobre coitado, não é? Ele está lutando, contra o vício da bebida, né? Mas da fofoca, não é? Porque é aquela coisa, né? Fofoqueiro. A pessoa, né, fica em ver fofoca. Ele disse, eu adoro uma fofoca. Quando alguém chega e diz assim para mim, tem uma coisa para te contar, ele diz assim, eu sinto um negócio, disse, senta aqui e fala. Aí eu fiquei assim, meu Deus, que coragem! Porque você dizer que tem um outro vício, né? Eu tenho um vício de comer muito, eu tenho um vício de tomar remédio, mas dizer que é vício de fofoqueiro. É uma coisa assim, né? E ele falou, ele disse, eu luto, como é difícil, gente, lutar contra o vício da fofoca. Eu nunca esqueci. Não tanto pelo vício dele, mas pela coragem. Eu jamais falaria uma coisa dessa, mesmo que eu fosse. Eu jamais teria coragem de falar isso numa palestra filmada que vai para a internet. Um rapaz jovem. Aí eu entendi, ele realmente deve estar lutando muito. Deve estar lutando muito para poder ter essa coragem,
De falar uma coisa. E um rapaz jovem, né? Então, como a Carmen disse ali, todos os excessos são vícios, né? Todos os excessos, né? Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisas, porque às vezes, quando a gente para pensar, a gente vai olhar assim, caramba, eu também tenho um vício. E nunca parei para pensar, né, que isso pode ser um vício, né? Voltando aqui ao Livro dos Espíritos, as respostas dos Espíritos, né? A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Então, quando o espírito escolhe uma prova no meio que, com o objetivo de, opa, vou aproveitar para me dar bem, é porque o senso moral dele está pouco desenvolvido, e a prova vai vir por si mesmo. Vai vir por si mesma. E eles vão sofrer mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação, né, a afinidade de gostos de suas paixões brutais lhe acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. É aquela coisa, né? Meu Deus, eu vou sofrer, estou sofrendo muito, essa dor não passa, estou sofrendo eternamente. Porque você demora para aceitar, né? E aí a coisa parece eterna mesmo. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio, por iniciativa própria, lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. E aí eles vão sim pedir, né? Pedir uma prova, mas pedir essa prova, mas não mais com aquele primeiro a intenção de vou aproveitar para fazer a festa. Agora eles vão querer sim. Não, nós queremos porque eu quero vencer. Há tanto tempo eu venho. Porque a gente, por exemplo, como eu estava falando aqui, a prova da maledicência, ela pode causar coisas terríveis. Ela pode causar a morte de alguém. Mas quantas pessoas já não morreram? Por causa. Essa semana passou um documentário sobre aquela escola de base lá de São Paulo. Isso tem 27 anos. Uma escola onde foi acusada de. Foi uma fake news, só que naquela época se falava disso. E a escola foi acusada de cometer pedofilia. E o interessante é que quem fez a reportagem desse documentário agora foi o mesmo jornalista que na época fez a reportagem. São 27 anos. E ele mostra reportagens dele de 27 anos atrás, ele acusando os donos da escola. E ele disse que depois estourou a verdade, né? Ele carregou aquele peso. Então ele fez esse documentário agora, quando se passaram 27 anos do caso, né? Aonde ele disse, essa reportagem é para eu me redimir, porque ele falou, eu não fui cuidadoso naquela época, 27 anos atrás. Tanto que mostra ele a reportagem novinho e agora ele bem mais velho, né? E ele dizendo, eu não fui cuidadoso o suficiente. E, de certa maneira, com as minhas reportagens, eu contribuí para a destruição daquela escola. Inclusive, parece que um dos professores se suicidou. Ele não aguentou o escândalo. A escola fechou, toda a família foi afetada. A senhora, que era diretora, morreu assim de desgosto. E um dos professores, que acho que era professor de educação física, que foi o mais acusado, ele se suicidou. Ele não aguentou a pressão, as acusações, a família dele, até a família dele o acusava, e ele não aguentou o choque, o trauma, e ele se suicidou. E tudo foi invenção de uma mãe. Aí uma mãe passou para outra mãe, aí criou-se aquele monstro. Eles foram presos, ficaram algum tempo presos. Quando veio a verdade, infelizmente, isso é uma realidade, as reportagens, reparando o erro,
nunca são com a mesma intensidade que a acusação. Vocês já repararam isso? O escândalo vem assim, aí depois vem assim, olha, não foi bem assim, não sei o que lá, porque ninguém quer passar vergonha. Aí a desculpa vem pequenininho e não consegue eliminar o impacto, até porque a morte de uma pessoa por depressão e outra por suicídio, quem é que repara isso? Quem reportagem vai reparar isso? E o jornalista ele fez agora esse documentário, né? Eu nem quis ver, eu tinha visto algumas coisas, mas aí eu não quis ver o documentário todo, isso vai me incomodar demais. Eu vi só uns trechinhos onde o repórter falou sobre isso, né? Ele dizendo que ele precisava fazer aquilo porque aquilo incomodava ele profundamente nesses 27 anos. Tudo pela maledicência. Então, às vezes, é até mais fácil uma pessoa que é viciada em drogas se tratar e se recuperar do que você... Porque ali, normalmente, às vezes, o viciado em drogas, ele prejudica mais a ele mesmo, né? Tudo bem que a família... Mas ele é mais a ele mesmo. Mas, no caso desse, inúmeras pessoas, mais de 15 pessoas, toda a equipe da escola foi envolvida. E outras escolas também, porque aí as mães passam também exatamente, né? E a moralidade das outras escolas. É real. Tem um livro da doutrina que fala do casal do bairro do Média, e ele saiu para trabalhar e a esposa chamou um rapaz para consertar. Eu soube isso, eu sei. Tem um caso assim. Acabou em morte. E acabou matando a esposa. Exatamente. E a mulher desistiu, foi na casa dele. Era um negócio assim. Então, para a gente ver como isso são coisas muito sérias que a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos dar uma olhadinha aí. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 171, 171. Lê para a gente aí, Denise, a questão 171. Não precisa ler a notinha, não. Está na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências. Sim. 171. Justiça da reencarnação. Pergunta 171. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade e o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, mesmo que o espírito seja desse tipo aqui, que pede uma prova, querendo se aproveitar, né? Deus vai dar a todos os espíritos oportunidades de se corrigirem. Alguns vão levar muito mais tempo, como nós vimos na questão 265, né? Porque um dia ou vai numa moratória, ou melhor, numa compulsória, ou ele vai mais tarde por livre escolha, mas todos vão ter oportunidade, mesmo que demore muito tempo, porque depende da gente, né? Mas todos vão ter essa oportunidade. Beto, lê a 116, é o Beto daqui. A 116. Pergunta 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos?
Então, nenhum poderá ficar. Eu já ouvi uma vez um amigo, né, muito querido, dizer que existem espíritos, isso é um equívoco, que ficam lá nas zonas trevosas, das sombras, o nome que a pessoa quiser deixar, eternamente. Porque eles são tão duros, que eles decidem não reencarnar. E ficam lá. Aí eu digo, impossível. Impossível. Porque, como diz aqui a questão 115, que ela ultimamente, né, está sempre aí, olha lá, a resposta da 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um, quer dizer, a cada um desses todos, deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente, quer dizer, devagar, porque nós somos individualidades, cada um no seu tempo, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Todos. Então, nenhum vai bater o pé e dizer assim, eu não vou reencarnar, eu vou ficar aqui ad eterno. Não vai. Ele até pode se iludir, acreditando que sim, porque às vezes a prova é tão demorada que para ele parece uma eternidade, vamos dizer, um espírito que fique 100.000 anos. A pessoa, o quê? Mas tá lá, lembra? Lembra? Centenas ou dezenas de séculos, fazendo a conta da matemática, deu. E ele falou, mais de. Ele usou ainda a palavra, né? Mais de. Então, a gente, pelas contas que nós fizemos, mais de 100.000 anos, foi 200. Então, o espírito que fica um tempo como esse, ele até pensa que ele está no domínio. Já estou aqui 300.000 anos e não reencarnei, fazendo o que eu quero, então eu sou o rei. E a cronologia lá é diferente. É diferente. Ele não vai nem perceber. Esses 100.000 anos que para a gente é um absurdo, de longe, para ele pode ser até mais longo, a sensação mais longa até. O que para a gente que é 100.000 anos, que a gente não tem a mínima ideia de 100.000 anos, alguém lembra, sabe como é que é? Não, para ele pode parecer 300.000 anos da Terra. Então, para ele é uma eternidade, mas Deus olha assim, menos que um segundo para Deus. Então, porque Deus é menos de um segundo. Deixa ele pensar isso. Mas não pode. Numa hora Deus diz assim, acabou. Vamos lá. Aí, né, em que condições ele estará? Em que condições? Terríveis, né? Então, nenhum deles, todos se tornarão perfeitos. Querendo ou não querendo, batendo o pé, gritando, chorando, todos. Porque é assim que Deus criou. Ele quer que todos cheguem progressivamente. Aí entrou os 100.000, 300.000 anos, 1 milhão de anos, progressivamente, à perfeição. Pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Aqui acabou, não adianta. Não existe essa ideia maluca, né? Não tem contra-argumento. Não tem como. Vamos lá na 266. Olha aqui. 266. Não parece natural que se escolham. É isso mesmo. Que se escolham as provas menos dolorosas. Aí o Espírito diz assim, não, vou escolher a menos assim, dolorosa, né? Lógico. Afinal, sou filho de Deus, né? Vou escolher a... Então, olha o que eles dizem aqui. Pode parecer-vos a vós que estão encarnados, que estão na carne. Ao espírito, não. Logo que este ser que está encarnado se desliga da matéria, respeitando aquele período da perturbação, que pode levar 24 horas,
ou 50 anos, ou 100 anos, né? Que você começa a ter discernimento, perceber as coisas, cessa toda a ilusão. Então, todas as ilusões acabam. A ilusão da riqueza, do poder, do status social, e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Estão entendendo quando a gente fala da questão do tempo nessas coisas? Então, o sujeito desencarna, vai passar por um processo de perturbação que vai depender do seu grau evolutivo, né? E esse processo de perturbação varia de indivíduo para indivíduo, porque nós somos o quê? Individualidade. Cada um no seu grau evolutivo. Passando isso, caindo em si, lembra do famoso caindo em si, parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 17, quando ele saiu, levou toda a fortuna dele, viveu à vontade, gastou tudo, perdeu tudo, e aí ele parou e pensou, precisa arrumar um emprego. Foi procurar emprego. Achou o fazendeiro que mandou ele cuidar dos porcos. Mas ele não tinha direito de comer nem a comida dos porcos. E aí ele pensou, meu Deus, eu morava na casa de meu pai, né? Junto ao meu pai, lá eu tinha de tudo de bom. Estamos fazendo uma ligação, né, o espírito? Olha ele no período de perturbação. Ele está no período de perturbação. Aí a perturbação começa a passar, ele começa a pensar. Eu gastei a minha fortuna toda, eu me arrebentei todo, eu caí no buraco, eu fiz tudo. Aí caí na perturbação. Agora, a dor e o sofrimento está fazendo ele pensar. E caindo em si, ele começa a perceber que junto ao pai, se ele estiver junto ao pai, a coisa é melhor. Então ele começa a ter o quê? Discernimento. Aí a coisa começa o quê? A se aclarar. E as ilusões vão acabando. Agora, dificilmente pode acontecer, mas é muito mais improvável que aconteça isso quando você está encarnado. Porque a matéria faz a gente ter ilusões. Ilusão com a riqueza, ilusão com o poder, ilusão social, ilusão de achar que está por cima da carne seca. Quando o sujeito desencarna e passou o período de perturbação, onde ele não conseguiu comer nem a comida do porco, então ele vai caindo em si. Então está lá, Lucas traz isso na parábola do filho pródigo, né? E caindo em si, ele percebe, preciso voltar para a casa do pai. Preciso voltar para a casa do pai. Então acabaram-se todas as ilusões. Vamos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 957. Alberto, lê para a gente a 957. 957, está lá na parte 4ª, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Não precisa ler a notinha não, tá? 957. Vamos lá. 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? É só um minutinho, porque a gente sabe que muitas vezes o sujeito também busca o suicídio porque ele tem ilusões, não é? Uma delas, vou acabar com o meu sofrimento, vou viver uma vida mais feliz. Estou sofrendo muito, não quero sofrer mais, entendeu? Então, eu não quero mais essa história de sofrimento.
sofrimento não é comigo. Vou ficar junto de Deus. Então, tem pessoas que se suicidam dizendo que estão caminhando para viver junto do Senhor. Isso é uma ilusão. Então, continua aí, Alberto. Muitas diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, isso aqui mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Nós somos individualidades. Mas o grande problema aqui é o desapontamento. Porque o sujeito que se suicida nunca consegue aquilo que o levou a se suicidar. Entendeu? Ele queria se suicidar porque ele estava acreditando que com isso ele resolveria o problema, que ele não se resolveu. Então, a ilusão para o suicida é que ele mataria a si mesmo e acabaria com o seu sofrimento. Não é isso? Ou então aquele que diz assim, o meu amor morreu, o Romeu e Julieta, o meu amor morreu, eu vou me suicidar para ficar junto com ele. Ilusão, porque não vai. Entendeu? A melhor forma de acabar com a ilusão é com o conhecimento. O conhecimento nos leva a acabar com a ilusão. Tem um livro aqui do Emmanuel, chamado, eu não sei se vocês conhecem, chama-se Rumo Certo. Rumo Certo, tá? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito do nosso queridíssimo, amadíssimo Emmanuel, que nos ensina tanta coisa, né? E Emmanuel aqui, no capítulo 13, que é o capítulo que diz assim, o título, Um Só Problema. E ele diz assim, quando a ilusão nos colhe o espírito, impelindo-nos para amargosos desenganos, evidentemente, não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossas expectativas sobre os outros. Porque a gente logo vai dizer o quê? Opa! A culpa é da minha. A culpa é dela, não é minha. Entendeu? Eu fiz o certo. A culpa é dos obsessores. Eu tenho uma penca de obsessores. Então, ele diz aqui, quando a ilusão nos colhe o espírito, impelindo-nos para amargosos desenganos, evidentemente não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossas expectativas sobre os outros, já que, no fundo, aí vem aquela coisa, né? Somos nós mesmos que nos deixamos embair pela nossa própria superestimação acerca de criaturas e circunstâncias. Em relação à relação amorosa, não é? É o amor da minha vida. Ele é o príncipe encantado. Você superestimou aquela criatura. Ele não tem defeito, ela não tem defeito. É perfeito. Eu vou até o final do mundo por ele. Aí você dá 3 passos, cai e quebra a cara. Porque o príncipe ou a princesa virou sapo. Mas ele nunca pediu.
para você, não é? Mas a gente faz. Então é isso aí. Aí o Emmanuel diz aqui, continua aqui. Por trás do sofrimento, a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências. Aqui ainda se nos afeiçoa o sentimento de superioridade ilusória. Ante as nossas queixas em torno da ingratidão, na essência existe apenas a incompreensão que, por enquanto, nos assinala o modo de ser, a exigir dos companheiros de experiência devoções, né? E atitudes para as quais não se mostram ainda amadurecidos ou indicados. Então você está cobrando do outro uma coisa que você acha que ele tem capacidade de dar. Você está iludida, né? Está iludida. Ele não pediu isso. Mas você, né, coloca no altar. Daqui a pouco você percebe que o vaso é de barro. E aí, ó, acabou. Voltando aqui à questão... Esse é o livro? Rumo Certo, capítulo 13. Né? Um só problema. O título, um só problema. Emana, não é fácil. A pessoa chega ao extremo que causa até o suicídio. Sim. Aí, voltando aqui, deixa eu ver aqui. Cadê o livro? Tá aqui. Só o instantinho onde eu parei para continuar certinho. É fogo na mão isso aqui. E Emmanuel vai lá trazendo para a gente, né? Vamos aqui no comentário da pergunta. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso, né? A gente está passando dificuldade, aí quando a gente está passando dificuldade, a gente só vê o lado negativo da dor, da prova que a gente está passando. Tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever e, desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Olha o que foi dito na resposta dos espíritos. Quando Kardec pergunta, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Ele diz, pode parecer para vós, ao espírito não. Então, quando você está no plano espiritual, a sua capacidade de perceber as coisas, depois daquela trajetória toda que nós falamos, passando a perturbação, do discernimento e caindo em si, a tua visão é outra. Você já escolhe vendo para quê. Entendeu? Então, a nossa percepção espiritual é diferente quando estamos encarnados de quando estamos desencarnados. Porque a gente estando desencarnado, nós temos uma visão diferente das coisas. É o tal do homem no alto da montanha. Você já não tem mais o corpo físico, não está passando mais pelas questões da vida física. Então, você busca uma prova para realmente vencer as suas mais tendências. Esse é o objetivo. Aí ele diz aqui, assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Aí o sujeito, quando está encarnado, diz assim, eu não pedi isso, é mentira, eu não pedi isso, porque ele não lembra, mas pediu sim, né? Pediu sim. Então, ele aqui, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. É aquela coisa, você está com uma dor violenta, né? Dor nos rins, uma dor daquela brava. Alguém diz assim, olha,
eu posso acabar com isso. Uma infecção de garganta braba. E tu não consegue nem abrir, aquilo dói. Aí o cara disse assim, ó, tem um remédio aí muito bom para isso, hein? Mas, aí você diz o que é? Benzetacil. Aí você para assim, aí você pensa, diz, manda lá, manda, porque eu não aguento mais. Quem tem dor de garganta como eu tinha, ou aquele cara que tem aquela dor, sabe aquela dor do que você não levanta da cama? Ou aquela dor no ciático que parece chicotada. Aí o cara diz assim, ó, tem que tomar 3 benzetacil. Você diz assim, ó, manda, uma aqui, outra na manda, mas me acaba com essa dor, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Aí você toma. Quando a dor é extrema, você toma um remédio amargo, benzetacil de 2 em 2 horas. O que quer dizer? Tu quer se livrar daquilo. Agora, quando você está na ilusão da carne, você diz assim, não tem um comprimidinho aí, não. Não tem uma dipirona com açúcar. Ela é marquinha, né? Uma dipirona com açúcar. Então é a visão, né? Então, muitas vezes ele escolhe o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar a estrada florida. Você vê esses pesquisadores aí, né? Meu Deus do céu! O cara tá a fim de encontrar alguma coisa, o cara se mete em cada buraco, né? Esses arqueólogos, esses pesquisadores. Você diz, com que coragem o cara tem, o cara vai. Por quê? Porque ele tem aquele objetivo, né? Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória de se lograr bom êxito. Então, alguém diz assim, para um arqueólogo, olha, tem ali o trabalho daquela pirâmide ali para descobrir alguma coisa. Os caras agora acharam uma pirâmide, numa pirâmide aí, descobriram um túnel que estão desconfiados que chegue ao túmulo de Cleópatra e Marco Antônio, que Marco Antônio todo mundo conhece, né? Era o marido de Cleópatra, mas o túmulo deles nunca foi encontrado. Então os caras estão cavando esse túnel lá, imagina, dentro de uma pirâmide, um calor infernal, correndo risco de armadilhas, porque os egípcios lá do passado, eles colocavam armadilhas dentro das pirâmides, se arriscando a tomar uma armadilha daquela e cair. Mas eles estão pensando o quê? Na glória que será ser aquele que encontrou o túmulo da faraó mais famosa do Egito. Né? A mulher, porque ela não era só uma mulher bonita, não. Ela era uma das maiores estadistas. Ela foi uma grande estadista. Enrolou, conseguiu passar na conversa, César. Né? Foi Marco Antônio. Eles tinham sido enterrados em Roma, lá na Itália, no Império Romano. Inclusive, ela teve um filho com o imperador romano. O Marco Antônio? Marco Antônio era um general, mas o César eu esqueci o nome dele. Ela teve um caso com ele e teve um filho, para garantir o trono dela. Nada que a gente não conheça de hoje, né? Ela viu a ameaça. Todo mundo ameaça. Ela já tinha um caso com Marco Antônio, que era a grande paixão da vida dele. Já tinha uma pancada de filhos com ele. Quando ela começa a sofrer o ataque do imperador romano, ela disse assim, não dá para perder, né? O que ela fez? Fez uma viagem a Roma, e a mulher era tão encantadora, tão assim, que o imperador se apaixonou por ela. Ela teve um caso lá, e ele garantiu que o trono dela ia ficar. E ela ficou durante muito tempo com o trono dela. Nada que a gente conheça, né? Teve um filho com ele, aquela coisa toda, garantiu lá. Ela era inteligente, falava para mais de 10 línguas. Era uma estadista. Só depois que... E ela conseguiu fazer com que o Marco Antônio se insurgisse contra Roma para proteger. E ele se insurgiu, foi batalha e batalha,
até que não deu, né, para enfrentar o Império Romano. E aí ele volta para o Egito para ficar com ela. Chega e ele fala para ela que não deu. Aí ela diz: não tem problema, você fez tudo que tinha que fazer. Agora deixa comigo. Viu como é que é bom conversar com uma historiadora? Aí, vendo que ela diz para ele, porque os egípcios eram espiritualistas, todo mundo sabe. Ela diz para ele: não tem problema. O que a gente não conseguir nessa vida, a gente consegue no outro. E aí ele se mata. Ele se mata. Entendeu? Mas ela fica. A ida dirigindo. Depois ela diz: não tem. Aí eles, lá em Roma, né, dizem: não, nós vamos buscar você. Porque queriam prendê-la. Ela disse: a mim ninguém pega. A mim ninguém pega. Aí ela se mata. E pede aos seus que a enterrem de forma que nunca peguem o corpo dela dentro de Marco Antônio. Até hoje estão caçando. Nunca conseguiram. Então, quando os romanos chegam lá, encontram o quê? Os servos mortos, que todo mundo era leal a ela, né? Se matou. Eles entraram e encontraram só o palácio. Não tinha mais tesouro, que ela escondeu tudo. E o corpo dela ninguém conseguiu. Aí ficou a lenda. Será que ela fugiu? Com Marco Antônio? Aí, quem sobrou vivo contou a história da serpente, aquela história toda. É, isso que eu ia te perguntar. Né, aquela ideia de que, será que eles fugiram? Será que eles morreram? Será que essa história que um servo ou outro ficou vivo contou a verdade? Então ela armou tudo e desapareceu. Então ninguém sabe se eles se mataram mesmo ou se eles fugiram, levando tudo. Então agora, imagina esses arqueólogos. Que espetáculo será se não encontrarem a tumba de Cleópatra e Marco Antônio? E os caras estão fazendo qualquer coisa, todo sacrifício possível para conseguir. Mas, Rose, não apareceu nada, nem o corpo, nem o tesouro? Não. Tanto é que a tumba dela, eles estão. Aí mostrou essa semana do jornal, né, e da televisão, que eles encontraram um túnel que pode ser que leve, por quê? Porque eles encontraram algumas coisas escritas nas paredes que parece que é a indicação do túmulo de Cleópatra e Marco Antônio. Mas quantos anos tem isso? Eles viveram antes de Jesus. Virou um grande enigma. 3.000 anos ou mais. Até hoje não foram encontrados. Entendeu? Até hoje não foram encontrados. Imagina a glória que vai ser, igual a glória do arqueólogo que encontrou o túmulo de Tutancâmon. Não é? Ele ficou aquele túmulo maravilhoso, né? Cheio de ouro, com aquela máscara. Até hoje, ele tem até lendas, né? Sobre que todos morreram, que uma maldição caiu sobre todos eles, que todos eles morreram. Tudo porque foi uma glória tão grande que se criou a lenda da maldição do túmulo de Tutancâmon, que todos que entraram no túmulo vieram a morrer, né? Criou-se essa lenda, porque foi uma coisa tão extraordinária. Imagina se encontrarem o túmulo dela e de Marco Antônio. Então, o que ele está dizendo aqui? Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida, conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória de se lograr bom êxito. Aí aqui o livro O Consolador, de Emmanuel, no item 354, fala de espiritismo fé. Aí perguntam a Emmanuel: poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração, diz Emmanuel, a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores
da razão, tocados pela luz dos sentimentos. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do espírito relativamente ao faça-se do escravo à vontade do Senhor. Aí tem 355. Será fé acreditar sem raciocínio? E Emmanuel diz, acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Então, o ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, a fé raciocinada, para que a alma edifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo. É cego guiando cego, né? Onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios, mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive, onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. 356. A dúvida raciocinada no coração sincero é uma base para a fé? Toda dúvida que se manifesta na alma cheia de boa vontade, que não se precipita em definições a priorísticas dentro de sua sinceridade, ou que não busca malícia para contribuir em suas cogitações, é um elemento benéfico para a alma, na marcha da inteligência e do coração rumo à luz sublimada da fé. Então, aquele que tem dúvida, mas não é a dúvida maledicente, é aquela dúvida, eu prefiro investigar mais do que acreditar nisso. Essa dúvida é a dúvida boa. Tanto é que os espíritos recomendam, não acredite em tudo que os espíritos dizem. Não é verdade? Se você tem uma dúvida, opa, desculpe, mas eu vou pesquisar. Eles não se incomodam, até recomendam. Não acredite em tudo que os espíritos dizem para nós, né? Continuando aqui. A doutrina da liberdade é o livre-arbítrio, né? Que temos de escolher as nossas existências e as provas que devemos sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. É o que está na questão 258, né? Quando na erraticidade, é a pergunta que tem por título Escolha das Provas. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, quando ele diz aqui, a doutrina da liberdade, que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, vem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza,
para atingir aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que alcancem mais presta, mais rapidamente. Então, vai solicitar a prova que faz com que ele chegue ao final da caminhada mais depressa. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Quando ele já tem uma visão correta, ele não vai pedir a existência mais suave, né? Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amargura. Então, não chorem, né? Não choremos, companheiros, porque na vida de imperfeição que nós vivemos ainda, no estado de imperfeição, não dá para a gente viver uma vida isenta de amargura. Ainda não dá. Ele, o espírito desprendido, percebe isso. E, precisamente para chegar a fruir dessa felicidade, é que trata de se melhorar. Aí eu vou pedir aí para Carmen. Carmen, lê para a gente o próximo parágrafo desse texto, dessa nota aí. Vai até, se eu não me engano, o próximo parágrafo vai até... Qual a questão? Qual a questão, Rose? Não, o comentário da 266, que a gente está lendo aqui. Vai até pasteleiros ou doceiros. Aí depois, a Verinha... Não, Verinha não. A Ana Constantino vai pegar o outro. O parágrafo que ela vai pegar começa em o viajante, a Ana Constantino, e vai até as provas. E a Iraci pega o último. Tá legal? A Carmen é quarto parágrafo, Carmen. Carmen é o quarto. Lê o parágrafo todo. Não vemos, aliás, isso. Até pasteleiros ou doceiros ou confeiteiros. Tá bom. Aí a Ana Constantino pega até tribulações e as provas, e aí a Iraci pega o restante. Tá bom. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar. Se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista um melhor futuro, o militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias de que lhes advirão honras e proveito, se não sucumbirem, a que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que o homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou
Há meninos gulosos que, a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. Essa frase que ele diz aqui, olha essa frase fantástica, né? Por que não haveria o espírito que enxerga mais longe, porque ele está livre do corpo material, ele já passou pela perturbação e, caindo em si, já viu a necessidade de se aproximar do Pai? E para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Então, para ele, a vida encarnado é um incidente de curta duração. Fantástico isso, né? Vai aí, Aninha, pega aí. Viajante que no fundo de um vale ensombrado por espesso nevoeiro não vê a extensão, nem os pontos extremos do caminho por onde vai. Mas chegando ao cume da montanha, abrange com o olhar o caminho percorrido e quanto lhe resta pelo por percorrer. Vê o seu final, os obstáculos que ainda terá de transpor e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no sopé da montanha, desembaraçado dos laços terrestres, sua visão tudo domina, como o daquele que atingiu o pico. Para o viajante, a meta é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema, após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. A vida corporal se nos oferece um exemplo deste fato. Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são, para o espírito, as diversas existências corporais, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira. Então, profundamente esclarecedor, não é? Isso tudo serve para quê? Para que a gente perceba que as nossas escolhas, quando estamos desencarnados, são muito diferentes das escolhas que fazemos aqui, quando estamos encarnados. Então, não tem esse negócio de dizer, eu não pedi para nascer, eu não pedi para isso, eu não pedi para aquilo. Tudo que a gente está passando porque nós, espíritos que já temos uma certa noção das coisas, foram coisas que nós pedimos, que nós conversamos com a espiritualidade. Então não tem por que se rebelar. Está se rebelando por quê? Não é? Eu não pedi para nascer nessa família. Pediu sim. É porque você não lembra. Porque quando você está desencarnado, a sua visão é outra. Não é assim, reduzida a essa questão, a esse tempo, aqui, essa matéria, né? Então, semana que vem, nós vamos voltar estudando com a questão 267, tá bom? Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Não? Então, tudo bem. Então, nós vamos encerrar a nossa reunião. Verinha, fala. Só quero observar aqui, né, que eu acho fantástico
fantástica essa analogia que ele faz da visão que você tem quando você está no pé da montanha e na visão que você faz quando você está lá em cima. É perfeito. É assim, é de uma didática. Exatamente. Eu acho fantástico. Não tenho o que contestar. Essa didática, não tem o que contestar e não tem como não entender. Exatamente. Eu fico encantada com a didática que eles usam para explicar para a gente. Realmente, grandes pedagogos, não é mesmo? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui. Verinha, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Agradecidos por esses companheiros tão caridosos em nos ensinar, tão caridosos em nos conduzir, em nos esclarecer, em nos abrir os olhos para as nossas possibilidades. Agradecidas a esses irmãos que, em nome de Jesus, nos auxiliam a trilhar melhores caminhos, a fazer melhores escolhas. Vamos encerrando esse estudo agradecidos por todas as possibilidades que esses companheiros nos dão de, no futuro, sermos melhores, evoluirmos, tal qual é a lei de Deus, que é de progresso. E Jesus e Deus e os espíritos amigos, tão companheiros conosco nessa caminhada, tão fraternos no nosso em desvendar os mistérios, não é? E tirar a venda dos nossos olhos. Só gratidão, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade dos estudos, agradecidos à Casa de Francisco e à Casa de Jesus Gonçalves por nos acolherem e caminharem conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar uma paradinha em 15 minutinhos, tá? E a gente retorna para o estudo do livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Daqui a pouco a gente está de volta. Um beijo aí para todos.